Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à nossa primeira videoaula do módulo 3 sobre a NR18. Agora nós vamos fazer um apanhado geral sobre o conteúdo da NR18 que nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas. Então nós vamos ter uma breve introdução, depois vamos falar sobre a legislação dentro desse conteúdo, sobre a responsabilidade civil, dano material, responsabilidade criminal, dano físico, obrigação, responsabilidade solidária. Depois vamos falar sobre a NR4, que são serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Sobre a NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então vamos falar sobre os tipos de CIPA. A grande maioria já deve ter conhecimento a respeito do tema. Vamos falar sobre a NR6, que são os EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. Já falamos sobre eles na aula anterior. E vamos ver agora nesse tópico, quanto ao EPI, o que cabe ao empregador, o que cabe ao empregado, a certificação dos EPIs, os tipos de EPIs, capacete, óculos, escudos e máscaras, protetores auriculares, respiradores, aventais, luvas, calçados, conjunto, que são as roupas, né? Cinto tipo paraquedista e cinto tipo abdominal e trava-quedas. Na NR9 nós vamos falar sobre o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Já falamos sobre algo a respeito nas aulas anteriores, mas mais voltado com o PDCA e o 5W1H. E agora nesse tema vamos tratar dos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Quanto à NR18, que são condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, vamos falar sobre o objetivo e campo de aplicação, a comunicação prévia, o programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, propriamente dito, e depois os documentos que integram o PCMAT, que é esse programa, sobre as áreas de vivência, que é as áreas comuns, onde as pessoas, os trabalhadores vão estar inseridos. Aí vamos falar sobre os canteiros de obra, de que eles devem dispor, as instalações sanitárias, os lavatórios, como que eles devem ser, os vasos sanitários e o local destinado ao vaso sanitário, como que eles devem ser, como devem ser os mictórios, chuveiros, vestiário, quanto ao alojamento, né, que eles devem ter armários duplos individuais e as dimensões mínimas, como que elas devem ser. Sobre o local para refeições, como devem ser esses locais, vamos falar sobre cozinha, lavanderia, área de lazer, demolição, escavações, fundações e desmonte de rochas, carpintaria, as disposições sobre a serra circular, as armações de aço, as estruturas de concreto, as estruturas metálicas, as operações de soldagem e corte a quente, sobre escadas, rampas e passarelas, onde é proibido e por que é proibido a escada de mão, as medidas de proteção contra quedas de altura, ainda assim, quando constituídas de anteparos rígidos e sistemas de guarda-corpo e rodapé, como que devem ser os requisitos, a movimentação e transporte de materiais e pessoas, as torres de elevadores e como elas devem ser, as rampas, os elevadores de transporte de materiais e como que eles devem se dispor, os elevadores de passageiros e de que eles devem se dispor, as gruas, andaimes simplesmente apoiados, andaimes fachadeiros, que são os andaimes que ficam na fachada dos prédios, que a gente já também comumente já viu aí, os andaimes móveis, andaimes em balanço, andaimes suspensos e mecânicos. Os cabos utilizados nos guinchos, tipo catraca dos andaimes suspensos, como que eles devem ser? Os andaimes suspensos motorizados. O que se deve observar e quais dispositivos na utilização de andaimes suspensos motorizados? A plataforma de trabalho com segurança de movimentação vertical em peão e cremalheira e plataformas hidráulicas, plataformas por cremalheira. As plataformas por cremalheira, elas devem dispor dos seguintes dispositivos: caldeira suspensa, de como que ela deve se dispor, os cabos de aço, alvenarias, revestimentos e acabamentos, serviços em telhados, serviços em flutuantes, locais confinados, instalações elétricas. As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras devem ser constituídas de que? As máquinas, equipamentos e ferramentas diversas, né? As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado, de modo que
Como funciona isso? Nas operações com equipamentos pesados devem ser observadas as seguintes medidas de segurança. Quais são elas? Equipamento de proteção individual, EPI, armazenagem e estocagem de materiais, transporte de trabalhadores em veículos automotores, proteção contra incêndio, sinalização de segurança. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de... Qual o objetivo de sinalizar o canteiro de obras? Treinamentos. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades, e deve constar de que? Isso aí também nós já vimos alguma coisa na aula passada, no módulo anterior. O treinamento periódico deve ser ministrado por quem e como. Também já vimos isso. Ordem e limpeza. Tapumes e galerias. Acidente fatal. Em caso de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas. Quais são elas? Dados estatísticos, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA nas empresas da indústria da construção, comitês permanentes sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Quais são as atribuições da CPN? São atribuições dos comitês regionais, as CPRs, recomendações técnicas e procedimentos, que são as RTs P2, as disposições gerais, quanto às máquinas, equipamentos e ferramentas diversas, quanto à escavação, fundação e desmonte de rochas, quanto às estruturas de concreto, quanto às escadas, quanto à movimentação e transporte de materiais e pessoas, quanto às estruturas metálicas, disposições finais. Depois, para fins de aplicação dessa norma, são considerados trabalhadores habilitados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições. Nós vamos ver quais são. Para fins de aplicação dessa norma, são considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspeção do trabalho uma das seguintes condições. Disposições transitórias, glossário e alguns anexos. Esses anexos são a ficha de acidente de trabalho e o resumo estatístico anual. Então vamos dar início aí a essa videoaula. A NR 18 estabelece condições e meio ambiente de trabalho nas indústrias da construção. A Constituição Federal determina que o trabalhador tem direito à proteção de saúde, integridade física e moral e segurança na execução de suas atividades. O trabalho deve ser executado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e as realizações pessoal e social. A segurança e a saúde do trabalhador são de responsabilidade do empregador e dos profissionais envolvidos no meio ambiente de trabalho. Isso a gente viu na outra aula, essa responsabilidade que tem o empregador e o próprio profissional, o trabalhador que está envolvido lá no trabalho. Temos como objetivo levar a seu conhecimento algumas regras e procedimentos de segurança constantes da NR 18, norma regulamentadora específica para a construção civil, na certeza de que, se adotados, contribuirão para a redução de acidentes e perdas impossíveis de serem recuperadas, como a vida de um ser humano, pai, filho, irmão, esposo, etc. Legislação. Sobre a responsabilidade civil, é obrigação de reparar dano causado a outrem. Apresenta-se como relação obrigacional, cujo objetivo é prestação de ressarcimento. Decorre de fato ilícito praticado pelo agente responsável ou por pessoa por quem ele respondeu ou de simples imposição legal. Então, aquele que acha que não tem responsabilidade perante o trabalhador, tem sim, né, e ele pode ser responsabilizado civilmente. Dano material ou ressarcimento. O Código Civil. Artigos 186, 187 e 927. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. É o mesmo caso, ele vai ser responsabilizado. E quanto à responsabilidade criminal, também é o mesmo caso, né? Consiste na existência de pressupostos psíquicos pelos quais alguém é chamado a responder plenamente pelo crime que praticou. É a obrigação que alguém tem de arcar com as consequências jurídicas do crime. Também não é preciso falar muito, já está bem implícito aí no texto. Dano físico, obrigação penal. O Código Penal, do artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Então, aquele que for negligente perante o trabalhador, perante as regras, ele pode ter uma pena de 3 meses a 1 ano, se o crime não for considerado mais grave ainda. A responsabilidade solidária consiste na delegação de serviços e ou tarefas sem que isso implique a desobrigação de atender às consequências das ações praticadas pelo subcontratado. A segurança e a saúde do trabalho baseiam-se em normas regulamentadoras descritas na Portaria 32/14/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas normas, a NR 18, ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização. Elas objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção. E ainda determina a elaboração do PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. A elaboração e o cumprimento do PCMAT são obrigatórios nos estabelecimentos com 20 ou mais trabalhadores e deve ser mantido no canteiro de obras a que se refere a disposição dos órgãos de fiscalização. As empresas que possuem menos de 20 trabalhadores ficam obrigadas a elaborar o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Este documento deve contemplar os aspectos dessa norma, recomendações e práticas de segurança e as exigências contidas em outras normas da portaria. Então nós vimos aqui que estabelecimentos com 20 ou mais trabalhadores têm que trabalhar com o PCMAT, obrigatoriamente. E as empresas que têm menos de 20 trabalhadores ficam obrigadas a elaborar o PPRA. As principais normas são NR4, primeiramente, que são os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Então, de acordo com essa norma, a construção civil antes era classificada como atividade econômica de grau de risco 3 e passou a ser classificado como grau de risco 4 a partir da portaria número 1 de 12 de maio de 1995. Então, veja bem, ela era classificada como grau de risco 3 e passou a ser classificada como grau de risco 4 a partir da portaria número 1 de 12 de maio de 1995. Depois vem a portaria número 169 de 14 de julho de 2006, que suspendeu o prazo de entrada em vigor da portaria número 1 de 1995. Então o que aconteceu? Ela passou a permanecer então como grau de risco 3 novamente, né? Porque uma norma veio e sobrepôs a outra aí. Depois a norma NR4 teve a sua redação alterada pela portaria 17 de 2007, de 1 de 8 de 2007, com relação ao SESMIT, que possibilita a formação de SESMIT comum para empregados contratados desde que previsto em concessão de acordo coletivo de trabalho. Então eu deixei aqui um link para a gente poder verificar na íntegra aí essas portarias aí citadas. Depois vem a norma NR5, que fala sobre a CIPA, Comunicação Interna de Prevenção de Acidentes. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, ela visa a segurança e a saúde do trabalhador no seu ambiente de serviço. Todas as empresas que possuem empregados com atividades em um canteiro de obras devem possuir CIPA. Ela é organizada quanto ao tipo, por canteiro, centralizada ou provisória, e dimensionada de acordo com as determinações do item 1833 da norma 18. Então veja bem, toda empresa que tem empregados com atividades em um canteiro de obras deve possuir a CIPA obrigatoriamente. Aí, quais são os tipos de CIPA? A CIPA centralizada, no qual a empresa possui num mesmo município, um ou mais canteiros de obras ou frentes de trabalho com menos de 70 empregados. Então, a empresa que tem menos de 70 empregados, ela vai ter uma CIPA centralizada. Depois vem a CIPA por canteiro, quando a empresa possui um ou mais canteiros ou frentes de trabalho com 70 pessoas ou mais empregados. Então, se ela tem um ou mais canteiros de obra, que ela tenha 70 empregados ou mais, ela vai fazer o CIPA por canteiro. E depois, finalmente, a CIPA provisória, para o caso de canteiro cuja duração de atividades não exceda a 180 dias. Então, a empresa tem lá um canteiro para executar determinada atividade, que não vai exceder o prazo de 180 dias. Então, cria-se a CIPA provisória. Já a NR6 fala sobre EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. O EPI é um dispositivo de uso individual
destinado a neutralizar ou atenuar um possível agente agressivo contra o corpo do trabalhador. Ele evita lesões ou minimiza sua gravidade e protege o corpo contra os efeitos de substâncias tóxicas, alérgicas ou agressivas que causam doenças ocupacionais. Lembrando que é obrigatório o uso do EPI, ok? Para qualquer funcionário. Depois, quanto ao EPI, cabe ao empregador distribuir gratuitamente o EPI adequado à função e ao risco em que o empregado esteja exposto, fornecer o treinamento adequado ao uso, fazer o controle do preenchimento da ficha de EPI, onde deve constar a descrição do mesmo, juntamente com a certificação, pelo órgão nacional competente, no caso é o Ministério do Trabalho e Emprego, a data do recebimento e a devolução e assinatura do termo de compromisso. Já quanto ao empregado, estabelece que ele tem que fazer o uso do EPI apenas para as finalidades que se destina, responsabilizar pelo bom uso e sua conservação e comunicar qualquer alteração. Certificação dos EPIs. Só pode ser legalmente comercializado e utilizado o equipamento que possuir o CA, que é o Certificado de Aprovação. É uma espécie de atestado que é expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que considera o equipamento adequado na proteção do trabalhador para o fim proposto. Então, quais são os tipos de EPIs? Nós já vimos isso e vamos relembrar aqui. Os capacetes, que é um dispositivo básico de segurança em qualquer obra. O casco é feito de material plástico, rígido, de alta resistência à penetração e ao impacto. Tem o desenho para rebater o material em queda para o lado e evita lesões no pescoço do trabalhador. É utilizado com suspensão, que permite um ajuste mais exato à cabeça e amortece os impactos, conforme a figura ao lado. Depois, os óculos são especificados de acordo com o tipo de risco. Então, um tipo de risco, um tipo de óculos para materiais sólidos perfurantes, outro para poeiras e suspensão, outro para materiais químicos, radiação e serviço de solda ou corte a quente com maçarico. Neste último caso, devem ser usadas lentes especiais. Isso porque para evitar a queima da retina e você ter uma cegueira precoce. Escudos e máscaras protegem os olhos e o rosto contra fagulhas incandescentes e raios ultravioletas em serviço de soldagem. As máscaras diferem dos escudos por não ocuparem nenhuma mão do trabalhador. As lentes variam de acordo com a intensidade da radiação. Os protetores faciais também asseguram proteção contra a projeção de partículas, mas proporcionam visão panorâmica ao usuário. Então, o que diferencia a máscara do escudo é porque a máscara ela não ocupa nenhuma mão do trabalhador. Depois, protetores auriculares, eles podem ser em conchas e abafadores. Então, eles protegem os ouvidos em ambientes onde o ruído está acima dos limites de tolerância, ou seja, acima de 85 decibéis, para 8 horas de exposição. Pode ser tipo abafador, concha ou de inserção, que são reutilizáveis, pode ser de espuma ou silicone. Então, está claro aí, está trabalhando em ambiente onde o ruído é acima de 85 decibéis, protetores auriculares, também para evitar a surdez precoce. Respiradores. Assegura o funcionamento do aparelho respiratório contra gases, poeiras e vapores. Os respiradores podem ser do tipo manutenção, onde substitui o filtro, e sem manutenção, que é descartável. Podem também ser semifaciais, que abrangem nariz e boca, ou faciais, que abrangem nariz, boca e olhos. A especificação dos filtros depende do tipo de substância a qual o trabalhador está exposto. Contra poeiras incômodas, é usada a máscara descartável. Então, se é poeira, máscara descartável, único e exclusivamente. Agora, se está trabalhando com produtos químicos, então nesse caso você pode usar o respirador com manutenção, onde aquele que você substitui o filtro, ou sem manutenção, aquele que é descartável. Tá ok? E o filtro depende muito do tipo de material, de gás ou produto químico que você vai estar trabalhando com ele. Os aventais protegem o tórax, o abdômen e parte dos membros inferiores do trabalhador. Os aventais podem ser de raspa de couro, para soldagem ou corte a quente, ou de PVC contra produtos químicos e derivados de petróleo. Então, por que a gente não pode usar um avental de raspa de couro quando se está usando produtos químicos? Porque o avental de raspa de couro ele tem o problema da absorção. E uma vez cai o produto químico no avental, ele vai absorver esse produto. E certamente esse produto pode chegar na sua pele, te causando aí
problemas de intoxicação, queimadura ou qualquer outra coisa. Então, é sabido, se é produto químico, é avental de PVC. Fora isso, você vai usar o de raspa de couro quando você estiver trabalhando com soldagem para evitar também a queima do corpo. Depois, luvas é o equipamento com maior diversidade de especificações e elas podem ser de raspa de couro, que utiliza-se na soldagem ou corte a quente. PVC sem forro, permite maior mobilidade que a versão forrada. De borrachas, são utilizadas em serviços elétricos, divididos em 5 classes, de acordo com a voltagem. E algodão, para redução de atritos e facilidade em atividades em que seja necessário o tato. Então, no caso aí das luvas, a de borracha, ela que é mais complicada, porque ela é dividida em 5 classes, mas vamos citar 2 aqui, no nosso caso aqui, que a gente vai poder trabalhar. Vai trabalhar com baixa tensão, ou seja, 110 ou 220, você vai usar uma luva de borracha, que traga segurança para você, a proteção de a voltagem entre 110 e 220 volts. Se você vai trabalhar com alta tensão ou linha viva, seja lá como for, você vai usar uma luva de borracha que vai atender a uma tensão mais elevada para te trazer a segurança. Depois nós temos os calçados, que podem ser botas ou sapatos. As botas feitas de PVC e com solado antiderrapante são usadas em locais úmidos ou inundados. Os sapatos são de uso permanente na obra. Então, está trabalhando na obra, é sapato ou a botinha comum lá, né? Agora, se você está trabalhando em um local com muita umidade ou que tem inundação, alguma coisa assim, aí sim você vai usar a bota de PVC. Os conjuntos. Conjunto de segurança formado por calça e jaleco para proteção do tronco e dos membros superiores e inferiores contra agentes térmicos e físicos. Então, muita gente acha que o conjunto, né, a calça e a camisa, faz parte do uniforme da empresa, mas não é não. Ela pode ser também fazer parte do uniforme da empresa, mas ela é um EPI obrigatório, exatamente para fazer a proteção do tronco ou dos membros. O cinto de paraquedista, para trabalhos em altura superior a 2 metros, é obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista. Deverá estar ancorado em uma estrutura capaz de resistir ao impacto do peso do corpo do usuário. Então, por exemplo, você vai trabalhar lá andaimes, essas coisas assim, você vai usar esse tipo de cinto e vai ancorar ele no próprio andaime para evitar a sua queda. Você vai passar o mosquetão lá, travar ele no andaime. Se ocorrer alguma coisa, você vai estar preso e seguro em função do cinto. Depois nós temos o cinto tipo abdominal, que somente deve ser utilizado em serviço de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação. São feitos de couro ou nylon, possuem argolas que se engancham em um cabo preso à estrutura da construção ou do poste. O cinto de segurança limitador de espaço tem como função reduzir a área de atuação do usuário e não substitui o cinturão paraquedas. Bom, esse cinto, além dele possuir essas argolas para enganchar lá o cabo e você ficar preso lá à estrutura da construção, do poste, lá numa cinta, seja lá o que for, ele tem acessórios, né? São uns repositórios onde você pode guardar ali ferramentas tipo alicate, chave de fenda ou outras chaves, para evitar a queda dessas ferramentas e atingir algum transeúnte ou até mesmo um colega de trabalho lá embaixo. Então ele já vem equipado com esses acessórios de formas que você possa guardar essas ferramentas aí. E finalmente o trava-quedas, para uso em cabo de guia galvanizado, com aço galvanizado, com dupla trava de segurança, que permite a movimentação livre na subida e na descida, e mantém a função de trava-quedas. Então veja bem, o trava-quedas ele não te limita na movimentação, né? Mas se você cair de repente, dar aquele tranco, o que vai acontecer? Ele vai travar aonde ele estiver preso. No caso, vai ser um cabo de guia de aço galvanizado. Então, se acontecer de você cair, ele dá aquele tranco e faz a sua segurança para evitar de você cair. Certo? Nós vamos encerrar aqui agora essa videoaula, para ela não ficar muito extensa, muito cansativa. Eu peço a vocês que façam leitura e releitura de tudo isso que a gente está passando aí, né? E eu deixo aqui o meu agradecimento pela paciência, por assistir mais essa videoaula, e desejo aqui uma boa noite e bom descanso a todos. Muito obrigado aí.